Boa noite. STF pausa ações contra Carla Zambelli, mulher que pichou o estátua da Justiça durante atos golpistas de 8 de janeiro após pedidos de vista de ministros. Casos serão retomados depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa amanhã. Segurança no Supremo está reforçada. Advogados de Michael querem a anulação da confissão do suspeito de matar Vitória Souza e criticam o pedido de perícia psiquiátrica do preso. Polícia vai fazer reconstituição do caso. Câmeras de segurança mostram assaltos contra motociclistas em São Paulo. Bandidos atacam em bando e levam menos de um minuto. 4 motos são roubadas por hora em São Paulo. No primeiro episódio do Rede TV News sobre inteligência artificial, como a tecnologia do momento pode ajudar nos problemas cotidianos e se adaptar aos mais diferentes tipos de pessoas. O Rede TV News começa, infelizmente, mostrando mais cenas da violência urbana cotidiana das grandes cidades que tanto assusta a população. Em São Paulo, câmeras de segurança registraram 2 assaltos contra motociclistas. Em um desses casos, o motorista estava entrando na garagem do prédio. Os 2 casos aconteceram no final de semana. No Campo Belo, zona sul da cidade, um empresário foi cercado por ladrões e teve a moto de luxo roubada ao entrar na garagem do prédio onde mora. Nas imagens é possível ver que a vítima foi rendida assim que abriu o portão. Na sequência, outra moto com 2 homens aparece. Eles tiram o capacete da vítima, obrigam o homem a descer do veículo e fogem do local com a moto. Ninguém foi preso. No bairro do Tatuapé, zona leste da capital, um outro motociclista também teve a moto de luxo levada durante um roubo. A vítima seguia pela via quando acabou abordada por 6 homens em 4 motocicletas. A ação foi rápida. Em segundos, os criminosos conseguiram pegar os pertences e o veículo do rapaz. Nenhum bandido foi identificado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só em janeiro deste ano, 100 motos foram furtadas ou roubadas por dia em São Paulo. Uma média de 4 motocicletas a cada hora. A Polícia Federal e o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizaram uma operação em 4 estados contra uma organização criminosa que roubava e vendia caminhões. Os líderes ostentavam uma vida de luxo. Nesta manhã, uma força-tarefa iniciou as prisões de criminosos envolvidos em um esquema que tinha base em São Paulo, mas atuava também no Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul. 100 policiais militares e 110 policiais federais foram envolvidos na Operação Ramari, que apreendeu dinheiro em espécie, cheques, armas, joias e uma Ferrari. 17 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão foram emitidos. A quadrilha roubava cargas e caminhões e depois vendia tanto algumas peças quanto os veículos inteiros. Em alguns casos, os criminosos encomendavam roubos específicos de acordo com o modelo que desejavam. Eles eram especializados em marcas suecas. Segundo a investigação, com dinheiro do crime, os líderes mantinham uma vida luxuosa. Viviam em condomínios de alto padrão, marcavam presença em camarotes de festas e ostentavam carros como Lamborghini e Ferrari, além de motos aquáticas e lanchas. Além do roubo de cargas de caminhões, são acusados também de desmanche, receptação e lavagem de dinheiro. A investigação foi iniciada em 2023 pela Delegacia de Polícia Federal em Campinas e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado após um roubo de carga e caminhão realizado em julho daquele ano na cidade de Cajamar, no estado de São Paulo. Além das prisões e buscas, a Força Tarefa ordenou o sequestro de bens e valores ligados à organização criminosa no valor de 70 milhões de reais. Foi preso hoje o suspeito de balear um cliente durante um assalto a uma padaria na zona oeste de São Paulo. A gente mostrou esse caso aqui no Rede TV News. O crime aconteceu na primeira semana de março. Vitor Gabriel de Oliveira, de 20 anos, aparecem aí nas imagens do circuito de segurança do estabelecimento atirando na vítima. O homem, um italiano de 55 anos, se negou a entregar o celular e recebeu esse tiro no abdômen. Ele sobreviveu e segue em recuperação.
O criminoso foi detido, escondido no centro da cidade, com 10 celulares roubados. Ele já tinha passagens por roubo e tentativa de latrocínio. No Rio de Janeiro, um ex-policial militar do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, foi preso numa ação para conter o avanço do Comando Vermelho. Ele é suspeito de treinar traficantes com as táticas que aprendeu na corporação. O principal alvo da operação foi preso na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio, região antes dominada pela milícia e tomada pelo tráfico de drogas. O ex-policial militar Rony Peçanha de Oliveira é investigado por treinar criminosos em favelas do Comando Vermelho. Caveira, como é conhecido, atuou no Batalhão de Operações Especiais, o BOP, a tropa de elite da Polícia Militar. Ele se aproveitava das táticas que ele adquiriu, táticas operacionais, e repassava para os narcotraficantes. Táticas essas que eram utilizadas não só na guerrilha entre os traficantes, mas também na guerra com os policiais. Segundo a polícia, Rony coagia empreiteiros e tomava posse de imóveis na Zona Oeste. O ex-PM também é suspeito de cobrar taxas, extorquindo moradores e comerciantes da região, e utilizava uma empresa de segurança patrimonial como fachada para lavagem de dinheiro. Em 2 semanas, em janeiro de 2024, ele depositou cerca de R$350 mil nessa empresa de segurança, que na verdade ficou caracterizado que não funcionava. E além disso, esse alvo ele tinha outra empresa, de associação de moradores, de loteamento, também registrada no mesmo endereço da residência dele. Rony foi expulso da PM em 2023. Nas redes sociais, exibe uma vida de luxo, hotéis, carro importado e até um bolo de dinheiro. Em 2020, o ex-policial foi preso em uma ação contra suspeitos de comercializar construções clandestinas. Ele foi solto, mas no ano passado foi preso novamente por envolvimento com a milícia. Na ação de hoje, os agentes cumpriram 22 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-policial militar na Zona Oeste. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e cadernos de anotações, além do bloqueio de bens. A mãe de Rony também é apontada como sócia do filho e teve R$2 milhões bloqueados. 2 flagrantes de violência policial terminaram em agressões e morte em São Paulo. Na Zona Leste, um agente atirou num suspeito durante uma abordagem. O homem já estava rendido. A cena foi registrada na Zona Leste da capital e gravada por testemunhas que passavam pela região. O suspeito, de 46 anos, vestindo uma camiseta verde, entrou em luta corporal com um PM, enquanto o outro apontava uma arma. Durante a briga, o agente efetuou 2 disparos, atingindo o homem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o suspeito carregava uma porção de drogas e resistiu à prisão. O caso está sendo investigado pelo DHPP. A Polícia Militar também abriu inquérito para apurar o caso. Na zona sul da cidade, um jovem negro de 19 anos foi espancado por policiais militares em frente à casa onde mora durante uma abordagem. As imagens mostram Leonardo Igor Barbosa sendo imobilizado no chão, próximo a uma viatura, enquanto recebia socos e chutes dos policiais. Um dos agentes chegou a dar um mata-leão no rapaz. A mãe de Leonardo tentou intervir, mas foi empurrada por um dos agentes. De acordo com a polícia, ele estava com um celular roubado e resistiu à prisão. Leonardo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, que comprovou as agressões. A Polícia Civil investiga o caso. Uma possível reviravolta e contradições no caso Vitória. Michael Salles Santos, que confessou ter matado a jovem em Cajamar, na Grande São Paulo, disse que confessou o crime com medo de represálias à família dele e por ameaças recebidas dentro da cadeia. Os advogados do acusado disseram que vão pedir a nulidade da confissão e criticaram o agendamento de uma perícia psiquiátrica para Michael, pedida pelos delegados que investigam o caso. A repórter Jordana Langella está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Jordana. Conta tudo para a gente. Esse caso, aliás, que é envolto em mistério e reviravoltas, né? Havia 2 suspeitos que desapareceram, de repente Michael confessa todo o crime e mesmo nessa confissão, a primeira confissão sem a presença do advogado, e agora parece que estamos de volta a estaca zero. O que está acontecendo? Isso mesmo. Boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos.
De acordo com os advogados do suspeito, a medida desrespeita a lei e sua realização é considerada ilegal e arbitrária. Na visão deles, a decisão de pedir uma perícia psiquiátrica tem o objetivo de validar a confissão dada por Michael aos policiais. Confissão esta que é contestada pelos advogados que não participaram do depoimento por não concordar com ele, alegando que Michael foi coagido a confessar o crime. Na visão da defesa, ele sofreu coação psicológica. A polícia chegou a divulgar alguns trechos dessa confissão à imprensa. Segundo os advogados do suspeito, o que ele diz vai na contramão das investigações em pelo menos 3 quesitos. Michael disse que matou a jovem dentro do carro, no banco do passageiro, mas não foi encontrada nenhuma marca de sangue no local. Afirmou que enterrou o corpo, mas Vitória foi encontrada em uma vala rasa. Disse também que não raspou o cabelo da jovem, mas a polícia encontrou o corpo dela com a cabeça raspada. Ele disse também que agiu sozinho, mas a família afirma, garante que Michael agiu com a ajuda de outras pessoas. Hoje, a polícia afirmou que a mulher de Michael passa de testemunha à investigada, já que na madrugada do dia do crime, eles trocaram mensagens. Vitória Regina, de 17 anos, foi morta no último dia 27, quando voltava do trabalho para casa. A polícia vai pedir a reconstituição do crime. Volto com vocês. Obrigado, Jordana. Uma família de Belo Horizonte tenta encontrar a cachorrinha de estimação que foi levada por 2 entregadores. Câmeras de segurança registraram a ação. A família sentiu falta da cachorrinha da raça Yorkshire logo após a entrega do pedido de um lanche feito em uma plataforma. Essas imagens mostram o momento que a Nina ficou para fora de casa. Os entregadores que estavam juntos cercaram e conseguiram pegar o animal, que é levado na motocicleta. Os tutores registraram um boletim de ocorrência e fazem uma campanha pelas redes sociais, apelando pela devolução do bichinho. Em nota, a empresa disse que lamenta o ocorrido e está conduzindo uma apuração interna para colaborar com as investigações da polícia. Até o momento, ninguém foi preso. É demais, né? Nenhum cachorro está a salvo. 2 mulheres foram atropeladas por um carro em alta velocidade em Budas Artes, na Grande São Paulo. As câmeras de segurança registraram o momento exato em que o carro passou por cima das jovens de 20 e 28 anos. Era madrugada de domingo, quando o grupo com 4 pessoas andava na rua do bairro do Pirajussara, em Embu das Artes. O grupo estava separado, um casal na frente e as 2 meninas atrás, quando foram surpreendidos por um carro em alta velocidade. Uma menina caiu e a outra foi levada no capô do veículo por alguns metros. O casal da frente conseguiu pular para os lados e evitar o pior. Testemunhas relataram que o atropelamento foi proposital. A polícia militar foi acionada e, quando chegou, as jovens já tinham sido socorridas. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia busca pelo autor do crime. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Boa noite, Igor. Conta pra gente como é que fica a terça-feira. Vamos lá. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. A terça-feira ainda vai ser com bastante instabilidade, principalmente entre a região norte e o centro-oeste, por causa da influência da ZECIT, Zona de Convergência Intertropical. Ela é responsável pelas nuvens carregadas e a previsão de chuva nessas regiões. Agora, no sul do país, o sol aparece pela manhã, só que à tarde tem bastante nebulosidade e aí previsão de chuva no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Em falar em chuva, a chuvarada que caiu ontem em São Paulo, olha, molhou muita gente e ruas ficaram alagadas. E esse carro, olha, foi levado pela força da água. Imagina só o desespero. Amanhã tem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo.
Só que aqui na capital paulista a chuva vem com menos volume, são esperados 10 milímetros amanhã. A temperatura deve chegar na casa dos 30 graus. Na quarta-feira, 29 de máxima, na quinta, 30 graus, na sexta-feira, a mesma temperatura e a chuva começa a perder força. Agora no Rio de Janeiro também tem bastante instabilidade e as máximas por lá devem chegar aos 32 graus. Em Belo Horizonte, 29 graus também com previsão de chuva e Vitória, no Espírito Santo, o sol aparece e a máxima por lá pode chegar aos 35 graus. Também esquenta bastante no interior nordestino, como a gente observa aqui no mapa, sem previsão de chuva, principalmente no interior da Bahia. Mas deve chover em todo o litoral, como a gente observa aqui na imagem. Quanto às temperaturas, as máximas devem chegar na casa dos 31 graus amanhã em Salvador, na região norte marcando 33 graus de máxima em Manaus e no centro do país marcando 30 graus em Cuiabá nesta terça-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda Augusto. A partir de hoje, o Rede TV News começa uma série de reportagens sobre a inteligência artificial. Benefícios, avanços e também perigos de uma das tecnologias mais revolucionárias já criadas pela humanidade. Pois é, e no primeiro episódio, as cidades inteligentes. Como usar a IA para resolver problemas do cotidiano e entender como a saúde das pessoas se relaciona com o estilo de vida, o estresse e a fé. O repórter William Cury traz Inteligência Artificial, o futuro agora. Eu acho que o ponto mais interessante da inteligência artificial é ela se tornar cada vez mais humana, cada vez mais amigável. Tudo que você faz no seu celular ou no seu computador, o agente de inteligência artificial hoje já consegue fazer. A gente não vai conseguir viver sem tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente tem que aprender sobre ela para poder usar da melhor forma possível e também não ser controlado, né? Me dê uma receita com esses ingredientes. Com certeza. Pelos ingredientes que você mostrou na foto, podemos preparar uma refeição deliciosa e nutritiva. A gente tem a geladeira, você pode controlar isso com o smartphone. A gente tem TVs que já usam inteligência artificial, inclusive para melhorar a sua imagem, né? Melhora a resolução da tela, melhora a qualidade da sua imagem. Então ali você tem a presença da inteligência artificial em cada vez mais eletrodomésticos, né, que estão dentro da nossa casa. Isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais habituado a usar essa tecnologia. Tá, nós já entendemos que a inteligência artificial pode facilitar muito a nossa vida dentro de casa, mas não é só isso. E é para mostrar o potencial todo dessa tecnologia que a gente começa hoje aqui no Rede TV News essa série de reportagens especiais. E para iniciar, eu te convido para ir comigo até Curitiba, cidade que foi eleita a mais inteligente do mundo no ano passado. Comunidades comprometidas em adotar tecnologias para melhorar a vida da população. São cidades inteligentes. Curitiba concorreu com as principais metrópoles do mundo e foi premiada na Europa, Coreia do Sul e Emirados Árabes Unidos. O que faz a cidade com quase 2 milhões de habitantes ser reconhecida? Tem que fazer o que é o objetivo principal, usar tecnologia e inovação para que ela melhore a qualidade de vida do cidadão lá na ponta. Muitas vezes nós temos o atendente atendendo, conversando, mas as questões básicas, um tapa-buraco, uma troca de lâmpada, a inteligência artificial, ela resolve muito rápido o assunto. A IA está vindo para acelerar o produto, para acelerar o serviço que a população recebe da prefeitura. A capital paranaense aplica inteligência artificial em diversos processos da administração.
O serviço 156 é um exemplo interessante. Central 156, Luiz Henrique, bom dia. Com quem eu falo, por gentileza? Normalmente, ele é mal avaliado. A gente entra em contato, reclama de buraco, de lixo, árvore nos fios, mas quase nunca recebe resposta. Em Curitiba, a coisa é diferente e a inteligência artificial tem papel importante. A inteligência artificial está ganhando cada vez mais importância dentro do nosso processo de atendimento. O 156 de Curitiba ele é referência a nível nacional e até internacional, em termos de gestão de atendimento ao cidadão. E hoje a gente está se valendo da inteligência, não só colocando ela na mão do cidadão e na mão dos setores da prefeitura que executam essas demandas, mas também para os nossos atendentes aqui dentro do call center. E quem diria que a inteligência artificial seria capaz de humanizar o atendimento feito por pessoas reais? Veja um exemplo que a gente testou já no call center. A gente pode medir a sensação ou o nível de irritabilidade de um usuário que está do outro lado, que está entrando em contato conosco. Em tempo real, no mesmo momento, a inteligência artificial pode dizer para o nosso operador, olha, mude a tua abordagem, porque lá do outro lado tem uma pessoa que não está bem. De Curitiba, a gente pega estrada para conhecer um projeto inovador. E aqui no interior do Paraná, que especialistas em genoma humano conduzem uma pesquisa pioneira com a utilização da inteligência artificial. Fica em Guarapuava, uma das células de estudos da Rede Ara, uma entidade formada por pesquisadores brasileiros com reconhecimento internacional. O médico David Livingstone comanda esse laboratório. O mapeamento do genoma de cada habitante vai se cruzando com dados clínicos, hábitos, estilo de vida. São variáveis incontáveis. A inteligência artificial vai reunir as informações e os resultados podem mudar entendimentos sobre a medicina. Nós não temos problema hoje em gerar dados. A gente gera muito dado, todo mundo gera dado toda hora. Quando você passa um cartão de crédito, você usa um smartwatch. Aqui a gente está gerando muito mais ainda, dados de genômica e dados de saúde como um todo. O grande problema é interpretar esses dados e associá-los de maneira que a gente olhe para a genética do paciente e para os seus hábitos, como por exemplo, quanto dorme, estresse, ansiedade, espiritualidade, porque tudo isso faz parte do nosso questionário, inclusive espiritualidade. E como que isso impacta, qual é o efeito disso na sua genética? Como que isso impacta a sua saúde? Então a inteligência artificial vai permitir essa correlação de dados de maneira muito mais inteligente, muito mais prática e direta. E esse aprendizado contínuo, cada vez mais ela vai olhar para esses dados e enxergar coisas que nós não enxergaríamos. E aí a gente pode criar o que a gente chama de algoritmo em medicina. Olha, essa associação, por exemplo, sono menor que 6 horas, estresse nesse nível e essa expressão gênica aumenta o risco de um infarto, por exemplo. Então são coisas que a máquina vai poder trazer para a gente. Que o ser humano não faria. Não tem como fazer. A inteligência artificial, ela vem revolucionando todas as áreas que nós conhecemos hoje, né, como sociedade. E a saúde, ela não é diferente, ela gera muita quantidade de dados. E quando eu instituo processos de inteligência artificial para compreender os parâmetros e os padrões que nós temos nesses dados, é possível entregar diagnósticos, por exemplo, mais precisos, mais assertivos, diagnósticos mais rápidos. Podemos orientar o desenvolvimento de políticas públicas, né, a formulação de políticas públicas baseadas em indicadores do mundo real, e tudo isso impacta no cuidado com a pessoa, numa melhor gestão desses indivíduos e também impacta em custo, diminui custos. O objetivo desta série de reportagens é mostrar a inteligência artificial real. Qual é a sua verdadeira cara? Onde ela está sendo usada hoje? Não espere um cenário futurista ou projetos mirabolantes. A inteligência artificial que precisamos conhecer está agora ao nosso alcance. E eu que trabalho com essas tecnologias emergentes, negócios disruptivos, estou acostumado a ver que uma nova tecnologia, em geral, acaba com o ciclo anterior e gera um novo ciclo. Estava preparando agora há pouco um material sobre as aplicações. Então, estou conversando, por exemplo, com pequenos empresários, porque o pessoal acha que inteligência artificial, pelo nome, é algo só para empresa grande, seria um exemplo do agronegócio, grandes fazendas. Pelo contrário, eu estava conversando com o pessoal de um restaurante pequeno que estava querendo dar uma inovada no cardápio. Usou o ChatGPT, subiu o cardápio deles em PDF e falou, me dá ideias melhores de como apresentar o meu prato. Então, em vez de escrever lá picanha e arroz, né? Saborosa picanha preparada na pedra com arroz regional. Eu tenho abordado muito mais as aplicações
práticas dessas ferramentas na mão. DeepSeek é uma delas, ChatGPT é outra delas, gosto do Gemini lá do Google, Copilot da Microsoft. Esse é o que eu tenho mais trazido, cara. E é o que eu vejo que gera mais valor, porque uma vez que você... Eu acho que você vai estar sentindo isso com a tua experiência dessa série de reportagens. Uma vez que você abriu essa caixa de Pandora, uma vez que o cérebro humano expande, você não consegue colocar ele de volta no lugar. E amanhã, no segundo episódio da série Inteligência Artificial, o Futuro Agora, os riscos de uma IA sem ética nem freios. Será que ela pode extinguir a humanidade? Você não pode perder. É amanhã, só aqui no Rede TV News. O Supremo Tribunal Federal começa amanhã o julgamento do primeiro núcleo denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. Foram marcadas 3 sessões para análise desse grupo, que inclui Jair Bolsonaro e ex-ministros. Se a denúncia for aceita, eles se tornam réus na ação penal. Ele não mostrou o documento todo, ele só mostrou os considerandos. Eu pensei que ele queria pressionar as Forças Armadas para ver o que eles estavam achando da conjuntura. Declarações como essa, feita pelo ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, foram a base da investigação que terminou com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O tenente-coronel é um dos 8 integrantes do chamado Núcleo Crucial, do esquema golpista identificado pela Polícia Federal. O Grupo 1 tem como principal denunciado o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo as investigações, teria dado aval para o plano. Além do ex-presidente e do ex-ajudante de ordens, fazem parte do núcleo 1 da denúncia o general da reserva e candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022, Walter Braga Neto, que está preso, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Os 8 acusados são apontados pela Procuradoria-Geral da República como líderes da trama golpista. A investigação se baseou na colaboração premiada de Mauro Cid, além de mensagens trocadas pelos acusados. As gravações trouxeram à tona a parte mais violenta da tentativa de golpe, a Operação Punhal Verde e Amarelo. O objetivo era assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Dentro do planejamento, foi debatido o uso de armas de fogo e explosivos. Segundo a PGR, o golpe previa ainda a anulação das eleições e a instauração de um estado de defesa. Cada um dos 8 acusados ficaria responsável por comandar uma parte do plano. Em defesa prévia, todos alegaram falta de provas e tentaram desqualificar a delação premiada de Mauro Cid. Os argumentos do Ministério Público e das defesas serão analisados pela primeira turma do STF em 3 sessões, que começam amanhã. Além do relator Alexandre de Moraes, a turma é formada pelos ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Luiz Fux. As sessões vão seguir um rito previsto no regimento interno do Supremo. A abertura será feita pelo presidente da turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, será feita a leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes. A Procuradoria-Geral da República e as defesas dos denunciados vão fazer as sustentações orais. Por fim, acontece o voto do colegiado nas preliminares e no mérito da denúncia. Nessa fase processual, a turma não vai decidir se eles são ou não culpados. Os ministros apenas verificam se a PGR apresentou elementos suficientes para a abertura de uma ação penal. Se a resposta for positiva, os acusados viram réus e passam a responder processo. Com essa decisão, recebendo a denúncia, nós vamos ter o começo de tudo, que é o começo daquilo que a gente chama de instrução probatória. De forma bem simples, é a coleta de provas. Então, testemunhas serão ouvidas, documentos serão juntados. Todo tipo de prova que seja permitida, que seja considerada lícita, ela vai para o processo, incluindo aí tudo aquilo que foi juntado na delação, na colaboração premiada do Mauro Cid, por exemplo. Para realizar o julgamento, a segurança do STF foi reforçada. Entre as ações estão o acesso restrito ao prédio da Corte, o aumento no monitoramento estratégico de toda a região e o reforço no policiamento na esplanada dos ministérios. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu vista
e suspendeu o julgamento da mulher que usou batom para pichar a estátua da Justiça com a frase "perdeu mané". Débora Rodrigues dos Santos foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República por participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O caso é julgado na primeira turma do STF. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou para condenar Débora a 14 anos de prisão. E o ministro Flávio Dino acompanhou. Agora, o ministro Luiz Fux tem até 90 dias para devolver o processo e votar. Em outro processo, o ministro Nunes Marques também pediu vista e suspendeu o julgamento que podia condenar a deputada Carla Zambelli por porte ilegal de arma de fogo. 5 ministros já votaram pela condenação da deputada do PL a 5 anos de prisão e a perda do mandato. Faltava apenas um voto para formar maioria. Os ministros analisam o episódio em que Zambelli perseguiu um homem armada depois de uma briga política na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Lançado pelo governo federal na última sexta-feira, o empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado já registrou mais de 52 milhões de simulações e mais de 22 mil contratos formalizados. Chamado de crédito do trabalhador, o programa permite que funcionários da iniciativa privada, como trabalhadores domésticos, do campo e funcionários de microempreendedores individuais, usem o FGTS como garantia para acessar a nova linha de financiamento. Nós aproveitamos o I-Social para estender um benefício que era restrito ao aposentado e a servidor público ao trabalhador seletista. Então, em primeiro lugar, era uma questão de justiça. Por que o trabalhador da iniciativa privada não pode ter os mesmos direitos do aposentado e do servidor público? Veja você que quem está no crédito pessoal está pagando entre 5% e 6% de juro ao mês. Aí, quando se fala no Brasil em superendividamento, eu sempre lembro o seguinte: às vezes não foi a dívida que superendividou a pessoa, foi o juro. Após o Banco Central elevar a taxa básica de juros na semana passada, o mercado financeiro reduziu a previsão de inflação para 2025, que passou de 5,66% para 5,65%, praticamente estável, né? A estimativa ainda está muito acima do limite do teto da meta do governo, que é de 4,5%. A meta é de 3%, o limite é 4,5%. Para o mercado, a Selic deve terminar o ano em 15%. Já a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, caiu de 1,99% para 1,98%. Os dados são do Boletim Focus, que é uma pesquisa semanal com agentes do mercado, divulgado pelo Banco Central. O assunto agora é automobilismo, porque na tarde desse domingo, a Rede TV transmitiu a segunda corrida da primeira etapa da NASCAR Brasil. Depois de uma disputa acirrada desde a largada, o final de prova foi emocionante e deixou todos os apaixonados pelo automobilismo em êxtase. O catarinense Jorge Martelli foi o grande vencedor da Corrida 2 em Mato Grosso. Estou muito feliz, a gente está andando com grandes nomes e para mim é já gratificante estar andando com eles e ganhando, então nem se fala. A segunda colocação ficou com Antônio Junqueira. E em terceiro lugar, o piloto Vitor Gens, que já havia vencido a Corrida 1 no sábado, fechou o pódio. A segunda etapa da temporada 2025 da NASCAR será entre os dias 11 e 13 de abril, no Autódromo de Londrina, no Paraná. Já na Copa HB20, apenas uma corrida repetiu o vencedor de sábado. Depois de um sábado de muito calor, o domingo amanheceu mais fresco, com 27 graus no Autódromo Orlando Moura, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na categoria Pro, Felipe Malinovski assumiu a ponta no fim da curva 4 e chegou em primeiro. Na Elite, Uli Dias chegou a perder a posição no começo da prova, mas logo retomou e segurou a pole até cruzar a linha de chegada. Na Super, Rafael Silva teve um fim de semana perfeito. Ele venceu no sábado, manteve a ponta no domingo e saiu de Campo Grande com 2 vitórias. A
Próxima etapa da Copa HB20 será entre os dias 11 e 13 de abril em Londrina, no Paraná. O Estado brasileiro pediu desculpas aos familiares dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar e à sociedade brasileira pela negligência na identificação das ossadas encontradas em uma vala clandestina no bairro de Perus, em São Paulo. A cerimônia foi no cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona norte de São Paulo. No local foram encontradas 1.049 ossadas humanas enterradas numa vala comum. Entre os corpos estavam os de dezenas de desaparecidos políticos. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em nome do Estado brasileiro, pede desculpas aos familiares dos desaparecidos políticos durante a ditadura militar brasileira, iniciada em 1964, e à sociedade brasileira pela negligência entre 1990 e 2014, na condução dos trabalhos de identificação das ossadas encontradas na vala clandestina de Perus. A solenidade contou com a presença de pessoas que tiveram que viver na clandestinidade para sobreviver à ditadura. Aqui era um destino mais ou menos corriqueiro, não só o sepultamento, mas o sepultamento clandestino. Aqui era um espaço para desaparecer com os corpos. O que foi feito com esses jovens que enfrentavam a ditadura, que além de ter sofrido torturas e a morte, negar à família o direito de receber os restos mortais, isso é de uma crueldade, não tem tamanho, né? Durante a cerimônia de pedido de desculpas, a ministra visitou esse muro aqui, que foi produzido pela Comissão de Familiares de Presos Políticos Desaparecidos. Diz aqui os ditadores tentaram esconder os desaparecidos políticos, as vítimas da fome, da violência do Estado policial, dos esquadrões da morte e, sobretudo, os direitos dos cidadãos pobres da cidade de São Paulo. E continua, fica registrado que os crimes contra a liberdade serão sempre descobertos. Muito triste, ao mesmo tempo muito importante, porque a verdade, ela é uma verdade que precisa ser revelada como justiça a todos os familiares, mas também para que a sociedade brasileira compreenda toda a violência que se cometeu em nome do Estado e para que a gente reafirme a democracia, nunca mais esqueça e para que nunca mais aconteça. Atualmente, as ossadas estão no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo para os devidos trabalhos de identificação, sendo que foram identificados apenas 5 corpos. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Até lá. Obrigado, uma boa noite para você. Até amanhã.